Olá! Então, gente, hoje a gente vai começar a nossa primeira aula de língua portuguesa e hoje eu queria falar com vocês sobre classe de palavras. A gente vai começar abordando esses tipos de classes de palavras que vão ser muito importantes no nosso estudo de sintaxe, na hora que a gente for analisar sintaticamente as frases. E eu queria conversar com vocês um pouco sobre esses tipos de classes de palavras. Então, a primeira que a gente vai ver é o substantivo. O substantivo, ele é aquela classe de palavras que dá nome às coisas. É interessante vocês irem anotando essas coisas. Então, o substantivo, ele é a classe de palavras que vai dar nome. Ele vai nomear. Ele é a classe de palavras que nomeia tudo. Então, por exemplo, cama. Cama é um objeto que existe no mundo. Então, a palavra cama, ela vai ser um substantivo. Cama. É um substantivo concreto. Pode ter substantivo abstrato? Pode ser um substantivo abstrato. Pode ser uma coisa que não existe concretamente no mundo, que a gente não possa tocar, mas dá nome a alguma coisa. Amor, por exemplo. O amor, ele é um sentimento. É um substantivo abstrato. A gente não pode tocar no amor, mas ele nomeia um sentimento. Então, nomeou alguma coisa, é um substantivo. Pode ser um nome próprio também. Pode ser o meu nome, Larissa. Então, Larissa é um substantivo próprio. Pode ser um nome de lugar, entendeu? Pode ser um nome de país, pode ser um nome de qualquer lugar que vai ser nome próprio. Então, a gente tem substantivos comuns, substantivos próprios, substantivos abstratos, substantivos concretos. A gente vai ver cada um mais pra frente, pra gente poder não ter dúvidas mais sobre o que é um substantivo. Então, eu queria que vocês já anotassem isso, para caso tenha alguma dúvida, já vai começar a observar. Eu vou passar exercícios para vocês depois irem fazendo essas identificações. Então, o adjetivo, a segunda classe de palavras. Então, se o substantivo nomeia alguma coisa, o adjetivo ele vai dar características sobre essa coisa que a gente nomeou. Então, a gente vai pegar o primeiro, cama. Então, a cama, o que a cama pode ser? A cama pode ser confortável. Então, confortável vai ser o adjetivo dessa palavra. Então, adjetivo é o que dá característica, qualidade. Então, anotem isso também. Amor. O que o amor pode ser? Pode ser um amor opressivo ou opressor. Pode ser um amor opressor. Então, esse opressor vai ser um adjetivo. Ele está dando característica para esse amor. A palavra Larissa, que é um substantivo próprio, pode ser... Eu posso colocar na frente também. Posso colocar Larissa. Engraçada. Sei lá, qualquer palavra que tenha esse sentido de caracterizar esse substantivo. Então, aqui a gente deu característica para esse substantivo, é um adjetivo. A gente adjetivou esse substantivo. O substantivo vai vir sim, sempre sozinho? Não. Ele também pode ser uma locução adjetiva, que é, no caso, duas palavras tendo um sentido de adjetivo. A gente vai ver isso mais para frente também. O verbo. O verbo que é uma coisa muito importante que a gente vai, depois dessa aula, eu vou passar para vocês uma aula de transitividade, para a gente já ir identificando as classificações desses verbos. Então, o verbo, ele vai ser... Geralmente, a gente acostuma a ouvir que o verbo é aquela palavrinha que vai dar ação. Vamos guardar assim, por enquanto? Que o verbo é aquela palavrinha que vai dar a ação. Então, a pessoa... Por exemplo, o substantivo vai ser um substantivo próprio que vai realizar uma ação. Então, é essa palavra que vai definir a ação que esse substantivo próprio vai realizar, vai se chamar verbo. Então, vamos colocar aqui. Larissa ensina português. Então, qual é a palavrinha aqui que está dizendo o que a Larissa está fazendo? Ensina. Então, a palavra ensina vem do verbo ensinar, que é o verbo. Então, ensinar, ensina, é o verbo.
Então, verbo, vamos guardar assim, é aquela palavrinha que dá ação. Vamos ver mais pra frente que não é só ação que esse verbo vai dar, mas ele vai ter uma palavra que vai definir uma ação desse sujeito, ou vai servir para ligar esse sujeito a alguma característica dele, ou a alguma característica que a gente queira botar para esse sujeito. A gente vai entender isso mais para frente. Mas vamos guardar que verbo é aquela palavra que determina a ação. Aí eu botei aqui os artigos e os pronomes, que são duas classes de palavras muito importantes também. Mas a gente aqui só vai falar delas rapidamente, porque eu só quero mostrar para vocês as diferenças de uma palavra para outra, por que elas entram nessas definições, justamente por isso, porque cada uma vai ter o seu sentido, vai ter sua força, de acordo com a sua origem, e elas também vão ser completamente importantes na hora que a gente for fazer a nossa análise sintática. Gente, eu peço desculpa, tá? É porque eu ainda estou me adaptando com esse formato e eu vou melhorar para vocês, vou colocar uns programas legais no computador para que eu possa fazer essa aula aqui, tanto no quadro, mas também no computador, gravando a imagem gravando a minha imagem e ao mesmo tempo mostrando a tela do computador para ficar mais fácil para vocês verem exemplos, outras coisas também. Então vamos continuar aqui só para a gente finalizar. O artigo, ele vai ter dois tipos. Vai ser o artigo definido e o artigo indefinido. Esse nome que ele recebe justamente porque ele vai ser um artigo, o artigo definido, ele vai definir esse substantivo. Por exemplo, a palavra cama, que é um substantivo. Eu posso botar a cama. Então, o artigo definido vai ser o a. Eu defini a cama. É a cama. Se eu colocar um artigo indefinido, eu vou ter que colocar uma cama. Porque os artigos indefinidos são um, uma, uns, umas. E os artigos definidos é o, a, os, as. Anotem aí também. Então, se eu digo para você que a cama está quebrada, eu entendo, na hora que eu estou falando, que você conhece essa cama. E que nós dois sabemos de que cama estamos falando, por isso definido. Porque ele define esse sujeito e tanto a pessoa que fala quanto a pessoa que ouve ou lê conhecem esse objeto. Já foi falado antes, já é um objeto comum para as duas pessoas. Quando eu digo uma cama está quebrada, qualquer. Não é uma cama que eu conheço, que você conhece. Não necessariamente. Pode ser uma cama qualquer. Por isso que a gente diz indefinido, porque ele não define esse sujeito. Já estou falando aqui já análise sintática, sujeito. No caso, nem sempre vai ser só para o sujeito, pode ser para o objeto, pode ser para outras coisas, mas a gente vai chegar lá. Então, o artigo definido vão ser o a que está aqui, o as e o os. E o artigo indefinido vai ser o uma que está aqui, e o uns e o umas. Umas casas estão à venda. A gente não sabe quais casas, por isso a gente usa o indefinido. Quando a gente sabe, a gente usa o definido. E pronomes, eu botei aqui no plural porque são muitos pronomes. A gente vai ver cada um separadamente. Tem outras classes de palavras, tem advérbios, tem numerais, tem outras classes de palavras. A gente vai ver também com calma, interjeições, entendeu? Tem conjunções, então a gente vai ver isso com calma. Aqui eu queria dar uma introdução para vocês sobre classes de palavras. Eu vou deixar exercício no grupo para vocês poderem assistir. Também vou deixar exercícios para vocês aqui para o pessoal que está assistindo no grupo, vai ficar no grupo. O pessoal que está assistindo no canal também vai ficar os exercícios aqui, vai ficar o link do canal para você poder entrar. E o link do grupo, caso você esteja assistindo no YouTube, para você poder entrar no grupo e participar também com a gente lá, recebendo esses exercícios e fazendo as aulas conosco. Bem, gente, é isso. Já já a gente volta para poder fazer a outra aula de transitividade verbal. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido.
Façam os exercícios agora. Qualquer dúvida, mandem pra mim que a gente vai tirar, tá bom? Fiquem com Deus. Obrigada.